transporte, ele é uma atividade meio, ele promove a cidade para as pessoas, e aí, quando eu falo que ele promove a cidade para as pessoas, eu faço assim tento desenhar um cenário para as pessoas entenderem que é o seguinte: eu estou na minha casa, será que eu consigo ter acesso ao meu trabalho? Eu consigo ter acesso à educação, a algum curso ou à escola? Eu consigo ter acesso à saúde quando preciso? E a lazer, que também é essencial, só andando? Não, com certeza não. Então, em algum momento, eu preciso utilizar o transporte público para ter acesso a essas coisas que são essenciais. É importante a gente falar isso. A gente não está falando de luxo, a gente está falando de coisas essenciais à existência humana. É uma coisa que está lá na Constituição. Então, a partir do momento que as pessoas precisam ter acesso a isso, esse serviço ele tem que ser adequado e tem que ser acessível financeiramente. Por quê? Muitas pessoas não fazem ideia que gratuidade, por exemplo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim, a gratuidade não é o governo que paga. Então, por exemplo, um idoso de mais de 65 anos que passa lá o seu cartão de gratuidade no ônibus, a empresa operadora não está recebendo a passagem desse idoso do governo. Quem está pagando essa passagem é o passageiro pagante. E aí, quando eu falo isso, eu queria até deixar bem claro aqui que eu não sou contra a gratuidade, muito pelo contrário, só que eu acho que as pessoas têm que começar a repensar esse modelo também de gratuidade, porque ele entra na conta do transporte público. Então, imagina a seguinte situação que acontece. Um idoso de classe A, B, ele tem direito a essa gratuidade, então ele vai lá, está pegando transporte público de graça. Quem paga essa passagem dele? É o passageiro pagante. Agora, imagina, o passageiro pagante da Baixada Fluminense, que ganha um salário mínimo, que precisa se deslocar, é ele que está pagando. Aí a gente entra na questão de justiça social. Isso é justo? Não é. Então, eu acho que a gente precisa repensar essa questão da gratuidade e repensar as formas de custeio, como eu tinha falado antes. E aí, quando eu falo repensar as formas de custeio, eu não falo somente, o governo tem que dar não sei quantos por cento do custo para os operadores e aí consegue diminuir a tarifa. Isso é muito bom. Em São Paulo, inclusive, 38% dos custos da operação são bancados pelo governo. E se não fosse isso, a passagem seria muito mais cara. Isso é uma forma de fazer com que as pessoas de baixa renda tenham acesso ao transporte público. E aí você pode me perguntar, poxa, Evelyn, mas a gente está num momento de crise financeira, o governo não tem dinheiro para pagar. Se você começar a ter políticas públicas que gerem esse dinheiro para o transporte público, e aí eu posso citar alguns exemplos. Pessoas que vão para o centro da cidade de carro, essas pessoas são super privilegiadas. Se você começar a implementar uma política de estacionamento para essas pessoas pagarem o estacionamento e parte desse valor custear o transporte público, você começa a colocar em pauta a questão de justiça social e fazer com que as pessoas que têm mais condição e que são tão donas daquele espaço público banquem sim o transporte público para quem não tem condição. Então, você começa a equalizar essa questão. Então, eu acho que isso é uma coisa que já deveria estar em pauta antes da pandemia, porque a gente já vinha num cenário de crise muito forte e a pandemia ela veio para escancarar isso. Não dá mais para esperar. A gente precisa equalizar os usos e quem paga o quê? Para fazer com que as pessoas que não têm condição de bancar uma tarifa que hoje é cara, sim, consigam ter acesso a esse transporte e fazer suas atividades que são essenciais. Isso não é favor enfim, o governo está dando para essas pessoas. Elas precisam ter acesso ao transporte público. E isso é para ontem.